Ei, você que está aí me acompanhando, preste atenção nisso, ó. Não tenha medo, tenha fé. Muitos diziam que para ele não tinha mais solução, não tinha mais salvação. Mas a descrição dele em relação à sua própria realidade foi outra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque isso aqui vai dar uma injeção de fé e de encorajamento em você, tá ok? Bem-vindos a mais um Aquecendo o Coração. No final, lembra, compartilha e abençoe outras pessoas. O texto que eu vou ler com você está aqui no livro de Salmos, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim, ó: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Preste atenção, isso aqui é um salmo de Davi. Ele fala esses salmos exatamente em um momento muito crítico da sua vida. Por quê? Porque o seu filho Absalão queria matá-lo. Então, para não acontecer uma tragédia familiar, Davi fugia do seu filho. E além disso, Absalão colocou muitos contra o rei Davi. Então ele diz: muitos adversários têm se multiplicado contra mim. Agora você imagina a dor no coração do rei e do pai Davi, citar isso para Deus em oração, mas saber que também está colocando o seu filho nesse meio. Então ele se tornou um adversário para o pai. Então era mais angustiante ainda. Aí no versículo 2 diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quantas vezes a gente tem inimigos se multiplicando, mas não inimigos pessoas. Às vezes sim, são pessoas que te odeiam gratuitamente. O que faz uma pessoa ela te odiar gratuitamente? As coisas estão dando certo para você. As coisas estão funcionando. E não saiu como os invejosos queriam. E aí faz que as pessoas te odeiem de graça. Então, às vezes, não são pessoas exatamente, mas são lutas, são batalhas, são doenças, são más notícias, problemas familiares, crises emocionais que têm se levantado. E aí quem está em tua volta diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Alguns olham com pena, outros olham torcendo para que fique pior ainda e dê tudo errado. Poucos são aqueles que veem uma saída para você. Mas vai escutando isso aqui. Olha a situação crítica que ele estava. Aí no versículo 3 diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Gente, escuta isso aqui. Para aquele que confia em Deus, sempre tem um mais. Como assim, pastor? Preste atenção nisso. Todos desacreditam. Uns com pena, outros torcendo para que dê mais errado ainda, para que o teu fim chegue. Mas Davi disse assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo. És aquele que exalta a minha cabeça. Para aquele que acredita em Deus, que confia em Deus, sempre tem um mais. Mas Deus está no controle, mas Deus é fiel, mas a palavra de Deus vai se cumprir, mas eu tenho promessa. Não tem um ponto final para aquele que não acredita em Deus. Para aquele que acredita em Deus, não tem ponto final. É uma vírgula, é um momento, vai passar. Davi sabia que Deus era aquele que exaltaria a sua cabeça, ou seja, que lhe tiraria da humilhação e lhe colocaria em uma posição de honra. Tá pegando isso? Tá recebendo isso aí no teu coração? Você é do tipo que crê, que acredita, que confia no Senhor? Ele é aquele que exalta a tua cabeça. Por isso que o tema é: não tenha medo, tenha fé. Vai escutando aí, preste atenção. Salmo 3, né? Versículo de número 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Preste atenção nisso. Diante daquela circunstância, ele não ficou aceitando, calado, se lamentando, deixando um dia passar após o outro. Não. Ele clamou a Deus. Clame, se dobre, busque, jejue, ore, declare, verbalize as promessas. Acredite. Ele disse: eu clamei o Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Agora veja isso aqui, versículo 5. Ó. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Há pessoas que deitam, mas não dormem. Ele disse: eu deitei e dormi. Quantos deitam, mas não dormem? Por quê? Porque a sua confiança não está 100% plena em Deus. Mas quando você faz como o rei Davi aqui, ó, entrega, tem uma fé valente, brava, verdadeira, você deita e dorme e acorda.
porque o Senhor te sustenta. Ele deitou e dormiu e não morreu. Ele deitou, dormiu e acordou. Por quê? Porque o Senhor o sustentava. Não tinha essa de eu vou deitar e vou dormir, não sei nem se eu vou acordar de tanta opressão, não. Eu vou deitar e vou dormir. E acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Que fé inspiradora. Essa palavra aqui Deus está te dando para te encorajar. Porque eu sei que há pessoas que estão nos escutando aqui agora, assistindo, e de repente estão passando por situações críticas, problemáticas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo, tenha fé. Ele disse, eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então ele estava em oração, buscando a Deus, e quando nós buscamos a Deus, deixa eu te falar uma coisa, nós somos encorajados, a nossa fé é renovada, a nossa vida espiritual é fortalecida, é disso que você precisa. O único que quer que você tenha medo é o diabo, é Satanás, Deus não. Deus ele dá um espírito de fortaleza. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Ei, aonde você estiver, receba espírito de fortaleza em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem em redor contra mim. 7, 8 para finalizar. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Humilhação, hein? Que os inimigos do servo de Deus passaram. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele pede a Deus para se levantar. Deus se levantou e quebrou os queixos dos inimigos deles. Deus tome providências contra todo o mal que tem se levantado contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E coloque cada inimigo no seu devido lugar. E que Deus te entregue vitória. Ele encerra esses salmos dizendo, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ei, escuta o que eu estou te falando aqui. Em nome de Jesus, sobre ti, homem de Deus, mulher de Deus, sobre ti seja a bênção do Senhor. Eu quero unir a minha fé com a tua agora, para a gente orar, a gente falar com Deus dentro dessa palavra aqui. Eu vejo nesses poucos versículos um homem de Deus que não teve medo, mas que teve fé. Levante-se, homem de Deus, mulher de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Vamos orar? Aleluia, Santo Deus e eterno Pai, Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que não perde batalhas. Para o homem existem coisas impossíveis, mas para ti não. O salmista disse que as pessoas declaravam, não há salvação para ele em Deus. Mas para o homem aquilo que é o fim, mas para o Senhor aquilo que é o fim. É só uma transição para uma grande vitória que virá. Davi, pela fé, entendeu isso. E ele disse, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem em redor contra mim. É uma fé encorajadora, Deus. É o resultado de quem acredita em ti. O Senhor deu vitória para o teu servo. Pai, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está orando comigo agora e está dizendo, eu não terei medo, eu terei fé. E honra, meu Pai, esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as forças espirituais, que todos os inimigos que têm se levantado contra esta pessoa sejam desbaratados, destruídos e caiam por terra em nome de Jesus. E sobre ti. Assim como diz os Salmos, sobre o teu povo seja a tua bênção. Eu quero declarar sobre ti seja a bênção do Senhor. Você sela dizendo amém. Ei, tu és uma bênção de Deus. Não tenha medo, tenha fé. Repete comigo, vai. Eu não terei medo. Ei, fala mais forte, vamos lá. Eu não terei medo. Eu terei fé. Em nome do Senhor Jesus. Por favor, envie isso aqui para dezenas de pessoas. Muita gente precisa se alimentar e se fortalecer com essa palavra. Deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Deus te abençoe e vamos aquecer o nosso coração.